Bom, boa tarde. Luiz Sacuda, da Abra Games. Então, acho que vou fazer um breve overview aqui do setor. Quer dizer, o setor de desenvolvedores na verdade, tem uma cadeia, né, de games. A gente está focado em representar os desenvolvedores, né, os produtores de games. Você tem que lembrar que tem publisher, aí tem várias coisas que são comuns até a outros participantes aqui do GT. Não à toa que o GT de games tem Ancine, tem vários representantes que são comuns aí ao resto do audiovisual e etc. Né? A gente está se posicionando do ponto de vista regulatório dentro da Ancine como audiovisual interativo, né? Que é como que também é produção. E isso gera uma série de desafios aí. A interatividade, obviamente, tem muito a ver com a internet, vocês sabem. Então, a gente saiu de um modelo lá de caixinha, lá de trás, para depois ir para um negócio de distribuição digital, e agora, hoje, é serviço. Né? Então, e essa transição aí gerou uma série de transformações na indústria e tal, e também oportunidades para novos entrantes, que é o caso do Brasil. Tá? Então, a gente está numa época de transição. A indústria teve um crescimento, está num ponto de inflexão, eu acho, hoje. Temos um festival importante, que é o Big Festival, que tem uma parte de negócios muito importante. A gente consegue atrair vários publishers do mundo inteiro para ver os nossos jogos, etc. Tivemos aí o primeiro jogo, primeira vez que o Big premia um jogo brasileiro, foi dessa vez, que dessa vez, das outras vezes sempre foram de outros países. Acho que isso mostra também o desenvolvimento do país. Então, o grande problema do ponto de vista de games é que a gente está numa intersecção entre indústria, o pessoal de CTI acha que entretenimento é coisa pequena e não liga para a gente, né? Então todo o pessoal, e o pessoal de cultura acha que a gente é entretenimento e também não liga para a gente. Então a gente está sempre naquele pessoal que as pessoas acham que o setor, não, poxa, mas você está num mercado super rico, etc. Por que vocês não se viram? Não, a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, até de conseguir interlocução dentro do setor público para conseguir espaço para evento, por exemplo, que é um negócio super fácil para fazer, em outros setores do audiovisual e da cultura. O pessoal consegue, a gente não consegue porque as pessoas acham que a gente é um setor rico, né? Na verdade, é um setor com umas 200 empresas, mais ou menos, provavelmente algo em torno de 2.500, 3.000 desenvolvedores hoje. É um setor relativamente pequeno, mas é um setor muito internacional. Acho que talvez seja dos setores da economia, um dos setores dessa economia criativa que tem um potencial de internacionalização rápida, mais expressivos. Né? Até outro dia, uma boa parte, nunca soube que a Finlândia tinha alguma coisa. Né? A Finlândia ganhou o mundo aí, com Supercell, Rovio, etc. Então, não que a gente vai necessariamente ter a próxima Supercell, Rovio, mas tem um potencial importante, tem uma interface importante também com a questão de educação. Uma das coisas que durante o FAP Games a gente identificou foi que o MEC teve experiências não tão, como eu poderia dizer, legais, assim, do ponto de vista de disponibilização de ativos digitais para os professores, né? Então, eles estão muito preocupados com a questão de como é que licencia, etc., porque eles licenciaram uma quantidade grande de livros digitais que os professores não usaram. Então, foi uma experiência bastante frustrante para o pessoal. E eles estão... enfim, uma das coisas que a gente está tentando ajudá-los via a Fundação Roquete Pinto e tal, entender como é que a gente faz um edital que faça sentido para o setor público e faça sentido para o setor privado. Né, que acho que uma das coisas que vários outros interlocutores falaram é que é legal a gente pensar do ponto de vista de bens públicos, etc., etc., mas a gente também tem que pensar que o setor privado tem que pagar suas contas. Né? A gente tem condições de realmente ter uma massa crítica de mercado para poder depois até
mercado doméstico para ir internacionalmente crescer. Bom, enfim, depois outras dúvidas a gente pode discutir depois. Obrigado. Eu queria convidar agora o Sérgio Branco para fazer a intervenção dele. Muito obrigado. Como eu falei antes, né, no início, a minha formação é em direitos autorais, eu venho trabalhando com isso há bastante tempo, e apesar de todos os temas propostos oficialmente ou extraoficialmente na parte da manhã serem extremamente relevantes, e eu gostar de todos e gostar especialmente da parte de educação, eu vou me ater mesmo à questão dos direitos autorais. Eu acho que são 3 as linhas que nós temos que ter em mente hoje em dia. A primeira, no que diz respeito aos direitos autorais. A primeira é que a lei brasileira necessita urgentemente de uma reforma, porque ela está em total descompasso com o tempo presente. Como vocês provavelmente sabem, o Ministério da Cultura conduziu um projeto de revisão da Lei de Direitos Autorais durante muitos anos, mas que não foi bem sucedido, né? Acabou não se tornando realidade, e, de fato, no momento, com o Congresso que nós temos, eu até prefiro que não haja reforma da Lei de Direitos Autorais, porque o que vier desse Congresso vai ser para piorar a lei e não para melhorar. Então, esse projeto de reforma da lei tem que ser temporariamente suspenso. A segunda questão, que independe da primeira, na verdade, é a gente entender o que diz a Lei de Direitos Autorais. Várias vezes, o professor Alan Rocha, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, fala em congresso, as pessoas têm que usar, por exemplo, as limitações que já existem previstas na lei. Eu sou um entusiasta das limitações que limitação, como o nome já diz, é uma limitação ao direito autoral. São coisas que você pode fazer sem a autorização do titular. E eu sou constantemente indagado por produtores culturais, por produtores audiovisuais, por produtores de teatro, por escritores, por músicos. Eu posso fazer isso com a obra de outra pessoa? E existe um enorme vácuo de conhecimento sobre o que pode ou não pode ser feito com obra alheia, independentemente dessa autorização. Então, seria excelente se a lei fosse revisitada, revista, mas antes mesmo da gente revisar a lei, já que isso é algo muito difícil, a gente tem que educar a população para ela entender o que prevê a Lei de Direitos Autorais e o que já pode ser feito, porque, curiosamente, o mercado de produção cultural faz alguns arranjos muito estranhos de proibir aquilo que a lei permite. Cria-se um estigma, um mistério, algo incompreensível, em que um determinado segmento da indústria vem a dizer, não, isso aqui não pode ser feito sem autorização. Pode sim, porque a lei permite, há inclusive decisões judiciais autorizando o uso de obras de terceiros sem autorização, né, permitindo o uso da obra de terceiros sem a prévia e expressa autorização do titular. E, finalmente, a terceira consideração que eu gostaria de fazer que é complementar a essa, é que nós temos que estar também muito atentos a novos modelos de negócio. Eu venho há muitos anos trabalhando com o segmento de direito autoral, de cultura, etc. E há muitos anos eu trabalho com o Ronaldo Lemos, antes na FGV e agora no ITS. E essa sempre foi uma bandeira de uma cruzada nossa de falar, precisamos pensar em novos modelos de negócio, porque se a lei é ruim, e na minha opinião ela é bem ruim, por outro lado, nós temos um enorme potencial criativo de repensar a forma de usar a lei, e um desses modelos, um dos exemplos que eu posso dar, é das licenças públicas, como o Creative Commons, que foi implementado no Brasil quase 15 anos, elas existem há quase 15 anos, temos 13 que foram trazidas para o Brasil, e são uma forma de você resolver problemas práticos sem violar a lei. E, para isso, nós vamos precisar, nesse momento agora, pensar
muito mais sobre modelos de negócio, porque a gente vê Spotify, a gente vê Netflix desafiando a tradição dos direitos autorais, e é nesse desafio da tradição dos direitos autorais que a gente tem que repensar não só a lei, não só o texto da lei, mas como esse texto da lei pode ser melhor usado nas práticas sociais. Então, minha contribuição inicial é essa. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. A próxima pessoa que está aqui na minha lista é a Rita Freire, do Coletivo Ciranda. Já está aí? Eu pediria só, como a gente está atrasado, 5 minutos cada pessoa. Tá? Além de você, tem mais 2 pessoas. Bom, boa tarde. Eu queria trazer também algumas provocações aqui de 2 origens, né? Uma, eu mencionei aqui que agora em agosto nós teremos o Fórum Mundial de Mídia Livre. Um dos debates que acontece no seio desse fórum é sobre a internet, os conteúdos de internet, tanto no seu poder de contribuir para a emancipação da sociedade, quanto para o seu controle. E aí um exemplo de uma preocupação, essa questão de uma corporação internacional de penetração mundial e muito forte no Brasil, que é o Facebook. Nesse momento, se vê diante da questão do conteúdo da violência ao vivo, da morte ao vivo, e, portanto, com a proposta de mudar lá os seus mecanismos de funcionamento para barrar isso. E nós sabemos que o que mais choca as pessoas não é a transmissão da morte em si, mas o fato de que essa violência, a morte provocada, inclusive por ação, principalmente por ação do Estado, é sempre muito ocultada. Então, eu acho que é preciso questionar essa seletividade nos conteúdos que a sociedade precisa fazer circular. Acho que este fórum deveria cuidar, prestar atenção nisso, porque nós sabemos que essas redes selecionam os conteúdos, organizam as pessoas nas suas bolhas e interferem bastante. Temos várias discussões nesse âmbito, mas como tem 5 minutos, eu queria passar para uma outra que, para mim, é bem emergencial no Brasil, que diz respeito à preservação, sustentabilidade e aprofundamento do modelo de comunicação pública no país, que hoje e precisa, né, de uma migração muito forte para um ambiente que não é mais analógico. E a cultura, então, da radiodifusão, assim como é submetida a uma legislação antiga, ela também se submete a uma cultura que não contribui para que os recursos da internet sejam melhor aproveitados nos veículos. Eu quero dizer que hoje nós temos um debate sobre a comunicação pública, sobre a própria existência da empresa Brasil de Comunicação, que usa tremendamente, mas, dentro do ideal, ainda precariamente, esses recursos. Por exemplo, tem uma radioagência que, pela internet, alimenta mais de 2.000 rádios comunitárias. Ela tem uma agência que alimenta toda a mídia, inclusive a mídia livre é alimentada por ela, assim como a mídia privada. Ela articula um conjunto de emissoras nas regiões e utiliza esse instrumento para esse diálogo. E tem como missão também promover a produção regional e independente de conteúdos. E tem um portal, e tem missões que hoje estão bastante comprometidas e barradas, porque no universo das empresas de telecomunicações existe uma contribuição por lei que deve fomentar, né, subsidiar essas atividades
da comunicação pública no país. E essa contribuição ela está barrada, ela está judicializada, ela é depositada em juízo. Então, nós temos um sistema de comunicação pública que é fundamental que se utilize e que se trabalhe para que incorpore cada vez mais uma cultura que não é mais analógica, e nós temos recursos que hoje estão na casa de 2 bilhões e que estão presos na justiça, e os equipamentos e toda uma estrutura que não é nem do setor de mercado, que não é do setor governamental, essa estrutura depende desses recursos, inclusive para fomentar a produção de conteúdos para as diferentes aí, plataformas. Só quero lembrar que assim, políticas públicas e leis que contribuam para que esses diferentes veículos fomentem a produção no país, elas são essenciais. Eu quero dar só um exemplo para poder encerrar. Quando a lei das TVs a cabos exigiu uma cota de conteúdos nacionais, conteúdos infanto-juvenis, desenhos nacionais, a indústria da produção do desenho no país, ela foi financiada por editais, e inclusive não só na criação, no produto final, mas no desenvolvimento. E hoje nós estamos com desenhos aí de altíssima qualidade, disputando o mercado internacional, e também é conteúdo que hoje é a mídia, é a comunicação pública que leva para a população. Então, eu queria mesmo que aproveitar todas as atividades deste fórum para a gente perceber onde está essa conexão, que eu acho que deve ser vigorosa e deve ser um compromisso nosso encontrar os canais em que essa estrutura, que é pública, que é da sociedade, favoreça a produção nacional de conteúdos com os usos dos recursos aí da internet. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Eu tenho aqui o Daniel, não sei se o Daniel vai querer falar mais, que ele falou um pouco na... Tá legal, obrigado, Daniel. Então, eu vou chamar, então, por último, o professor João Carlos Massarolo. Se quiser vir para frente aqui, à vontade. Bom, para ser rápido, primeiro só um comentário sobre economia criativa. Se falou muito, mas acho importante só destacar um ponto que não foi. Economia criativa é uma coisa ligada ao local, ao físico. É assim que, na verdade, se criou a Secretaria da Economia Criativa e os diversos ministérios tomaram iniciativas práticas de incentivar. O que nós podemos pensar, como é uma questão para todos nós pensarmos, é como sair do físico, da materialização das coisas, para uma economia digital criativa. Só, por exemplo, a economia criativa é uma coisa materializada no Brasil. O governo brasileiro, através de todos, absolutamente todos os ministérios, na época da Dilma, claro, fomentou APLs no campo do artesanato, do audiovisual, da produção digital de conteúdos. Então, talvez caberia uma discussão futura, chamando o pessoal... APLs são arranjos produtivos locais. Porto Alegre tem uma PL do audiovisual, tem uma PL do digital. Só como diz, elas são físicas. E a grande questão é como é que a gente leva a economia digital para o mundo digital, a economia criativa para o mundo digital. Isso ninguém sabe pensar, ninguém tem resposta. Então, bem-vindos ao mundo da economia criativa digital, do qual ninguém sabe falar nada. Existe uma outra coisa que é importante, que eu queria falar bem rapidamente, que é pirataria versus compartilhamento. Ninguém falou, então eu vou falar rapidamente. Compartilhar filmes e músicas não é pirataria, desde que não seja paga a venda. Compartilhamento de cópias, por que deveria ser considerado pirataria? A venda ilegal, sim. Né? Talvez, não sei por que serve esse comentário, mas é só um detalhe. O que eu estudo que me interessa muito é falar rapidamente sobre a necessidade da regulamentação dos serviços de vídeo sob demanda no Brasil. Tanto a Ancine como o MIN, que eu acho que tem uma colega que vai falar sobre a perspectiva de uma desses
setor do audiovisual, meio que abriram mão de pensar um VOD brasileiro. Uma tragédia que está aí anunciada. Ancine chegou a comentar que tinha interesse, voltou atrás. O Sávio, agora, com o colega lá de Pernambuco, voltou atrás também. Então, a princípio, a gente não vai ter um VOD, né, do conteúdo audiovisual brasileiro. Agora, Paraguai, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, todo mundo tem um VOD para suas produções. México, Espanha, na Europa, com modelos que são muito parecidos, que se contrapõem ao modelo comercial, são sempre gratuitos os conteúdos, né, quando é um VOD nacional. E nós temos esse problema no Brasil. O que existe da parte da Ancine, e isso que é a questão que eu gostaria que a gente discutisse, é a perspectiva da construção do marco regulatório do serviço de vídeo sob demanda no Brasil. E aí o que está em questão, quando eu falo de vídeo sob demanda, todo mundo conhece Netflix, que é o canal oficial hoje do audiovisual, etc. A questão é como regulamentar, então, esse conteúdo, esses catálogos que vêm, que as empresas montam, e como o conteúdo brasileiro fica inserido nesse catálogo. Aí nós temos várias questões. Primeiro, como fazer aparecer o conteúdo nacional? Haveria a possibilidade de fazer como o governo fez com a TV a cabo, de criar uma lei, simplesmente, que obriga a todos os provedores a exibir filmes, curtas, animações, etc., nacionais. Mas, de novo, volta. A gente não lida com nada material. Nós não temos nem sequer uma grade. Nós estamos lidando com a internet. Como é que você vai obrigar a Netflix a exibir uma cota no horário nobre? E todo mundo sabe aqui a revolução que foi a partir de 2012, 2013, com a lei da TV a cabo. Todas as produtoras brasileiras criaram um canal da televisão, coisa que é uma modernidade impressionante. A televisão existe mais de 70 anos, mas só agora as produtoras de cinema abriram uma porta para a televisão para atender as demandas da TV paga. Nós temos horário nobre da TV paga, obrigatoriedade de ser exibida a produção brasileira. Isso é impossível na internet, não existe grade. Então, nós temos que pensar em outras alternativas. Aí há vários modelos no mundo para ser pensados de uma lei que obrigue, então, a constar no catálogo dos provedores o conteúdo brasileiro. Existe a possibilidade que se fez em muitos países no exterior, na maioria deles, que é criar... O Condicine também não é válido, porque os produtores brasileiros teriam como pagar, vamos dizer, por filme. Porque também somos nós que fazemos a curadoria dos filmes, então não dá para saber quem é que está alugando, pegando que filme. O que se faz lá fora é criar uma alíquota sobre o que o provedor ganha no país, e aí, no caso, Espanha e outros países, dá em torno de 1% da arrecadação anual do provedor iria para a produção brasileira. Enfim, há várias questões, há como também a proeminência, como a gente fala, como é que apareceriam os filmes, as obras audiovisuais dentro desses catálogos. Na França, por exemplo, é obrigatório que 40% sejam produções francesas, 20% produção europeia e somente 40% de outras regiões do mundo. Então, há toda uma questão de regulamentação que é importante para ser discutida. Além disso, que não tem a ver muito com VOD, me interessa muito a questão da cultura participativa. Nós sabemos que não há mais diferença de produtor e consumidor. A questão é como é que fica o direito autoral para aquele que também é um consumidor, mas produtor ao mesmo tempo, o que a gente chama do fã, daquela pessoa que consome, mas produz. É uma outra realidade que também está aí, que altera todos os dados que a gente tem sobre a relação de produção de conteúdos no ambiente da internet. Acabou o tempo, né? Obrigado. Bom, agora a gente vai formar os grupos. Na verdade, havia uma sugestão nossa de ter 2 grupos. Um para discutir a questão de direito autoral e um outro para discutir modelos de negócio. Essa situação aí do vídeo sob demanda de conteúdo nacional, acho que se encaixaria perfeitamente nessa discussão aí dos modelos de negócio para incentivo à cadeia produtiva da indústria cultural. Agora, a ideia é que cada grupo desse se reúna por 1 hora, e nesse grupo tem um coordenador e redatores, e depois cada grupo desse vai trazer aqui para a nossa plenária as conclusões desse seu grupo sobre esse tema específico. Então, eu estimulo vocês agora a se matricularem num desses 3 grupos, se vocês concordam que sejam esses 3 grupos realmente, para começar os trabalhos em grupo. Explica, pois. Botei mais um grupo que é de educação. Só.
Ó, a proposta é o seguinte, a gente tinha as duas perguntas iniciais, que já estavam no texto base, que a gente falou no começo, e enfim, a gente colheu um pouco das falas que vieram e a gente propôs esse terceiro tema, que seriam quais os elementos necessários para uma política de educação que considere a cultura e a internet, um tema que, enfim, surgiu aqui a questão da educação. De que forma que a gente sugere, se todo mundo concordar, que a gente se organize agora? A gente tem 1 hora para debate em grupo. Os grupos devem ter até 10 pessoas, então a gente consegue formar 3 grupos aqui. A ideia é que cada grupo tenha um coordenador do grupo ou coordenadora deste grupo, que garantirá que todas as pessoas tenham espaço de fala e garantirá que o relatório final a ser relatado chegue às nossas mãos, se for feito em papel. Aqui o Jean tem papéis para anotar, ou mande para a gente por e-mail, no e-mail que está aqui, no fórum da internet, @cgi.br. Então, a pessoa que coordenar o grupo será responsável por isso, e cada grupo deverá eleger 2 relatores ou relatoras que farão, enfim, a relatoria do grupo que terá que ser trazido aqui na plenária dos grupos. Exatamente. Oi? Oi? Grupos de até 10 pessoas, nós vamos precisar de 4, 5. Não é melhor ser um mínimo de 10 pessoas por grupo? Então vai ter que formar mais grupos? Não, tudo bem. Eu acho que a gente pode, a depender da escolha de vocês, montar provavelmente 2 grupos com o mesmo tema. O grupo até 10 pessoas é que ele possibilita maior participação. Tá? Então, assim, todo mundo que necessariamente todo mundo vai ter que falar um pouquinho no grupo. E só um minutinho, eu já volto lá para vocês escolherem. E o que nós queríamos ressaltar aqui é que a ideia, e aí a relatoria de vocês, é para anotar os pontos que são consensuais, quais são os pontos que devem ser desenvolvidos e aprofundados, e isso vira também um subsídio para a Câmara trabalhar, e o que é dissenso, o que no grupo, de fato, não houve nem concordância, nem acha que é ponto a aprofundar. Essa forma de relatar, ela será sistematizada junto com os outros grupos. O relatório que vocês entregarem será relatado, né, e incorporado no relatório final do fórum. Então, por isso que a gente até colocou 2 relatores, porque assim auxilia na hora de fazer essas anotações. Tá? Outra coisa que é uma questão aqui meio complicadinha. Vocês estão vendo que a gente está em formato auditório, a gente não está, como nos outros anos, em cadeiras soltas. Então, a ideia a gente pode concentrar 4 grupos, se for o caso, mas um em cada cantinho, nas 2 filas, um olha para trás, para a gente ver se a gente consegue se organizar assim. Tá? Então, pedindo a compreensão de todo mundo de se virar um pouquinho. Não, mas nós vamos fazer. Vocês vão ter 1 hora de trabalho em grupos, depois o relator ou a relatora vai ler o relatório, depois vocês terão mais 1 hora com o microfone aberto para as pessoas poderem debater e comentar e trazer questões novas. Tá? Não, a gente não é. Não, isso aqui é um fórum e ela não é um documento deliberativo. Tá? Isso. Não, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para o coordenador, mas só para eu finalizar, a orientação é vocês fazerem a anotação. Não, nós não estamos fazendo aqui uma reunião deliberativa, nós estamos fazendo uma reunião consultiva. Nesse sentido, existem tópicos que podem ser consensuais e esses tópicos, então, estará no relatório que o conjunto das pessoas presentes aqui concordam que esse ponto é importante, relevante e deve ser encaminhado dessa maneira. Possivelmente teremos pontos que não são consenso, que são dissenso. O relatório vai constar essa mesma coisa. Em relação a esse ponto, alguns se manifestaram assim, alguns se manifestaram ao contrário,
não há um consenso, é um ponto a ser melhor examinado, pronto. E não há nenhuma deliberação. Os relatórios apenas vai fazer uma espécie de ata do que foi discutido, né? Uma memória do que foi discutido organizadamente para o aprofundamento posterior na própria Câmara, numa etapa posterior de discussão. Não há deliberação. Mas o que for consenso já está como indicativo, né? O que for dissenso também está como indicativo de dissenso. A gente vai ter que separar os grupos agora, quer dizer, seria bom fazer uma mecânica que vai ter cada um decidir que grupo está, e também o pessoal aqui da metodologia vai estar à disposição dos coordenadores para explicar, caso algum grupo tenha alguma dúvida de como fazer, porque a questão aqui, nós somos 4 trilhas. Tem aqui a trilha de conteúdos, a trilha de universalização, a trilha de segurança, então tem que haver uma metodologia comum, porque no último dia, quando tiver a plenária geral, os documentos vindos de cada trilha têm que obedecer mais ou menos a mesma regra. Então, por isso que está sendo sugerido essa questão aqui das relatorias. Então, vocês precisam formar os grupos e aí vão ter o apoio aqui da nossa equipe para poder dar alguma orientação em como fazer o relatório, né? Vamos lá? Então, ó, pessoal, a gente tem até as 3h46 para a reunião de grupo. Grupo 1 fica lá no fundo, ali do meu lado esquerdo. Grupo 2 para cá, aqui. Boa. Grupo 3 lá em cima. E se tiver um grupo 4, vem para cá, para esse ladinho aqui da frente. Vai ali, grupo 1 lá em cima, Caribé. Grupo 1 são os elementos da política. É o 2? Se tiver um grupo muito grande, aí esse a gente divide em 2 grupos, tá? A partir dos temas que estão aqui na tela. Então, o grupo 1 quais elementos devem fazer parte de uma agenda para o desenvolvimento no Brasil da economia da cultura e de cadeias produtivas relacionadas às artes e cultura, apoiadas em ferramentas digitais. O 2, direitos autorais, e o 3, educação. O 1 lá no fundo, o 2 aonde? Aqui no meio? Aqui, era para ser mais embaixo, mas eles ficaram aí no meio. Tá. E o 3, educação, ali. E aí, para o pessoal que está acompanhando online, é importante falar que a gente volta, enfim, os grupos vão discutir, obviamente o pessoal que está vendo pela internet não vai conseguir acompanhar, mas daqui 1 hora a gente volta com o microfone, tá bem? Quem são os relatores que vão vir apresentar? Quem vai vir apresentar aqui? Tá. Quero só ver. Bom, a gente vai elencar. Tá. Sara, Luan e o Rodolfo. Tá. Sara, Luan, Rodolfo e Juliana. Quem que se elenca aqui para vir em primeiro? Primeira. Chamando Luan, Sara, Juliana e Rodolfo. Tá. Pessoal, um recado rapidinho antes da gente começar a relatoria dos grupos, que é cada relator ou relatora terá 5 minutos para apresentar o resumo do grupo. É importante que, primeiro, antes de começar a falar, fale seu nome. Segundo, que fale pausadamente, porque a gente está tendo uma transmissão aqui de todo o conteúdo e também depois facilita o trabalho aqui da relatoria. E quem falar siglas ou termos em inglês, explique o que é. Também porque as nossas relatoras aqui não dominam todos os conteúdos do mundo, deste planeta e de todos os outros, então fica difícil para elas definirem o que vocês estão querendo expressar. Tá bom? Então, vou fazer novamente a chamada aos nossos relatores e relatoras, que eu esqueci o nome de novo. Rodolfo. Sara já está aí. Quer vir, Sara? Abrir os trabalhos? Então venha.
Doreto, tá lá. Então, a Sara vai começar. Você terá 5 minutos. Sara e Luan, venham. Tá bom. Então, vamos lá. Inspirem-nos com as discussões de vocês. 5 para os dois. Então, cada um tem 2,5 agora. Outra coisa importante. Se vocês não mandaram ainda por e-mail, mandem. É uma promessa que vocês estão fazendo aqui com a equipe do Comitê Gestor. Até o meio saindo daqui, enfim, mandem para a gente. Isso é super importante. É a riqueza da rede aqui que foi formada que vocês vão compartilhar com o mundo. Então, não esqueçam de mandar para a gente, tá? Oi, boa tarde a todos. Nós somos do Grupo 2, que foi coordenado pelo Sérgio Branco, e os relatores foram eu e o Luan. A gente tem algumas propostas, e o Luan pode me ajudar a complementá-las. É o seguinte, discussão sobre um esclarecimento para a população e para operadores do direito sobre o que são direitos autorais em modelos de negócio. Especificamente, quanto ao CGI, a gente propõe, na EGI jurídica, que seja incluída a questão de direitos autorais no conteúdo programático, campanha sobre esclarecimento acerca das limitações de direitos autorais e compartilhamento de arquivos, e que sejam criados também seminários sobre economia criativa, direitos autorais e modelos de negócio. E, especificamente, quanto aos seminários, que haja um deslocamento do eixo Rio-São Paulo, seja que sejam esses eventos sediados em outras cidades ou que haja auxílio participação. Além disso, a compreensão dos modelos de negócio existentes, entendimento se streaming ajuda ou não a resolver a questão de download considerados ilegais. Além disso, entender como os serviços de streaming se relacionam com outros players do mercado. E, ainda que de forma ambiciosa, pensar novos modelos de negócio, com base no decálogo de princípios no âmbito da economia criativa. Bom, quanto ao CGI, o papel do CGI no tema é observância e acompanhamento acerca dos processos legislativos no que se refere aos direitos autorais no Brasil, e pensar no CGI como um guardião dos seus próprios princípios, baseado no decálogo. E também pensar em questões de limitações de direito autoral, as TPMs, que são as Technological Protection Measures, e as questões de jurisdição. E os pontos a aprofundar. A gente tem 3 pontos. O primeiro é sobre as MCNs, que são os Multi-Channel Networks do YouTube, como eles funcionam, a questão de cobrança de valores para associação e a questão de maior probabilidade de sucesso de quem está associado a uma dessas MCNs, a questão de ideia do jabá. E outro ponto é a questão de nomes de domínio e a relação deles com o patrimônio material e questões de direito envolvidas em questões de registro e patrimônio material. Não, sem dissensos. Acabou que os nossos dissensos ficaram muito nos pontos a aprofundar. Assim, a gente queria ter debatido mais tempo. Fica, além disso, a sugestão de ter mais tempo para o debate das trilhas, como sempre. Grupo 2, Grupo 1, que é a Juliana, certo? Então tá. Venha. Já pedi. Boa tarde, gente. Meu nome é Larissa. Eu estou aqui como porta-voz do Grupo 1. A nossa pergunta ela é bem ampla, né, a colocação. Então, a gente pensou primeiro em 3 elementos principais que poderia dar início a essa discussão para a formação dessa agenda. Primeiro seria pensar com relação à grande indústria, depois com relação à política em si, né, o que seria essa política pública, e o último seria com relação aos pequenos produtores ou produtores independentes. Eu vou falar primeiro dos consensos. Boa parte dos nossos dissensos a gente conseguiu resolver na nossa discussão. Vou refazer o comentário da colega do último grupo, que a gente deveria priorizar mais tempo para as discussões, e temos alguns pontos também a aprofundar.
Os nossos principais consensos com relação à colocação foi a falta de universalização de acesso à internet. Né? O nosso grupo ele é bem diverso, então tem colegas que são do Nordeste, por exemplo, e dizem que não pode desenvolver alguma coisa porque a gente tem um acesso muito desigual. A formação para indivíduos, tanto para que consigam encontrar os conteúdos independentes, quanto para quem produz e conhece as formas de distribuição e produção desse conhecimento. O apoio à comunicação pública como forma de apoio aos produtores independentes também, ter esse link que não tem. Né? Liberação imediata dos recursos da CFRP e reforma da Lei do Direito Autoral. A gente pensou esse como os elementos principais da ótica da pergunta. O nosso dissenso e questionamento para ser produtor independente, é preciso ou não se formalizar juridicamente? E os pontos que a gente levantou para poder aprofundar a criação de uma plataforma nacional para distribuir esse conteúdo de forma a remunerar o produtor independente, e que foi uma coisa repetitiva nos nossos discursos, né, no sentido de como monetizar esse trabalho do produtor independente. A criação de redes alternativas livres e não corporativas, que vai no tocante da questão das grandes indústrias com relação ao pequeno produtor cultural. E o apoio e ampliação de pesquisas sobre o funcionamento dessas redes corporativas, que às vezes a gente prioriza análises, pesquisas com relação ao usuário, mas a gente também tem que saber quem são esses produtores e quais são essas redes. Agora é o grupo 3, é isso? Quem que vai relatar? Rodolfo? Boa tarde. Bem, a pergunta que norteou as nossas discussões foi justamente quais os elementos necessários para uma política de educação que considere tanto a cultura como também a própria internet. Então, o grupo debateu e chegou a algumas conclusões. Conclusões simples e objetivas que podem fazer a diferença e que podem ser respostas a essa nossa problemática abordada durante a tarde de hoje. Então, segundo dados, 85% das crianças, e isso foi falado hoje pela manhã durante a abertura, 85% das crianças e dos adolescentes eles estão proibidos de usar o celular ou um aparelho móvel dentro da sala de aula. E muitas vezes essa atitude ela é protegida por uma legislação estadual. E sabendo que a internet ela se torna um direito em que faz parte de um direito à informação, e, ao mesmo tempo, as políticas públicas, enquanto forma de avaliação, enquanto forma de política nacional, enquanto forma de instrumento básico para um desenvolvimento, observamos e apontamos que se faz necessário, tanto para o campo político, como político no que diz respeito às políticas públicas, como também o próprio acesso de qualidade, se faz necessário algo que seja voltado à promoção da cultura digital. Como se daria isso? Se daria através, muitas vezes, da garantia e também da continuidade dessas políticas públicas para ir além dos governos, levando em consideração a necessidade educacional, como também as necessidades que estão expostas e
abordadas dentro desses contextos pedagógicos, no que diz respeito à questão tanto do diálogo, né, nessa promoção do diálogo constante, como também dentro dessa estrutura e dentro dessa comunidade escolar, comunidade educacional. Um ponto que nos chamou a atenção e que também me chamou a atenção na parte da manhã e que a gente traz para essa discussão é justamente a forma como a internet ela pode contribuir bastante na formação do caráter e na formação do cidadão para o século XXI. Nós não podemos deixar de elencar a forma como a internet ela pode contribuir, a forma como a internet ela pode se tornar um instrumento de prática pedagógica dentro do ambiente escolar. E, ao utilizá-la, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter diversas constantes, e, dentre elas, nós sugerimos a criação de uma plataforma de integração, onde haveria diferentes tecnologias e, consequentemente, essas tecnologias poderiam envolver recursos educacionais voltados e trabalhados no que diz respeito tanto por parte da autoria docente, como também por parte da autoria discente. Então, essas políticas elas integrariam e deveriam levar em consideração esse processo de heterogeneidade cultural brasileira. Então, foi mais ou menos isso que nós trabalhamos, abordamos, e que vai estar no relatório entregue a vocês ainda hoje à noite. Bom, a gente vai fazer uma paradinha para o café e voltamos às 4h30, então, tá? Para o debate agora aqui em plenário.